Ok, pessoal, bem-vindos de volta ao bloco 3 da aula de hoje, não é? Nós já estudamos lá na primeira aula, né, segundo o professor Miguel Reale, que os princípios são as verdades fundantes de uma ciência. E, portanto, se elas são as verdades e são fundantes, não é? Elas são fontes primárias do direito. Quer na interpretação das normas postas, quer na integração do ordenamento jurídico como um todo, não é? Nós podemos, inclusive, negar vigência à norma posta com fundamento no princípio, já que, se a norma colide com o princípio e o princípio é uma verdade, significa que a norma contraria a verdade. A norma é uma inverdade e, portanto, não pode prevalecer, não é? Olha um exemplo que eu sempre trago para mostrar isso para vocês. O artigo 463 da CLT diz assim: a prestação em espécie do salário, em espécie, para quem não sabe, é em dinheiro, será paga em moeda corrente do país. No nosso caso, o real. O parágrafo único diz: o pagamento do salário realizado com inobservância deste artigo considera-se como não feito. Então, se o empregador pagar, diz a lei, se o empregador pagar o empregado em dólar, em euro, é como se não tivesse pago. Agora vocês imaginem o seguinte: o empregado confessadamente recebeu os salários em moeda estrangeira, sem que tenha tido nenhum prejuízo com isso. Ele pode entrar com uma petição inicial e pedir ao juiz que condene a reclamada a pagar todos os salários novamente, com base nesse parágrafo único. Então, o camarada diz assim: senhor juiz, na petição inicial, senhor juiz, eu fui contratado pela reclamada para trabalhar na função tal e receber o salário de 3.000 euros por mês. Ao longo de todo o contrato de trabalho, 3 anos de contrato de trabalho, eu recebi pontualmente 3.000 euros por mês. A reclamada cumpriu o combinado. Só que a lei brasileira diz que esse pagamento deveria ser feito em real e não em euro. E a lei brasileira diz que, uma vez feito em euro, deve ser considerado como não feito. Portanto, venho perante Vossa Excelência, nesta reclamação trabalhista, requerer que a reclamada seja condenada a pagar todos os salários novamente. Né? Quando eu dou aula na turma presencial, tem aluno que fala: é isso mesmo. Está na lei, tem que condenar. Tem que condenar a empresa a pagar de novo aquilo que ela já pagou, só porque está na lei? Se você considerar isso, então não há nenhum sentido de justiça. Né? Lembra que eu falei de valores universais? Existe um valor universal que diz que o direito deve dar a cada um o que é seu. Aliás, é um valor que principia, né? Tem gente que não gosta da expressão princípios, mas é um valor que fundamenta, que nasce a própria ciência jurídica. Não existe direito sem esta assertiva. O direito deve dar a cada um o que é seu, nem mais nem menos. E daí nós vamos extrair
todos os fundamentos da ciência jurídica. Sem este fundamento não existe qualquer outro. Ele é aplicável em qualquer ramo do direito. No direito penal, o juiz deve condenar o criminoso na exata proporção da sua pena e do seu crime. Nem mais nem menos. No direito tributário, o contribuinte deve pagar o tributo na exata proporção em que ele é devido. Nem mais nem menos. E assim também na execução, o devedor deve pagar a sua dívida no montante devido, nem mais nem menos. Isso vale para todos os ramos do direito, todos. Porque este valor é universal à própria ciência jurídica, ao próprio nascimento do direito. O direito existe para dar a cada um o que é seu. Então, daí tem duas frases, não são minhas, mas eu uso muito nas minhas decisões. O direito não festeja a malícia, o direito não consagra a fraude. Não é porque está na lei que o juiz vai mandar esse empregado receber novamente aquilo que já recebeu. Se o pagamento em euro tivesse causado algum prejuízo ao empregado no que tange a conversão da moeda, ou seja, num determinado mês a moeda está mais alta, no outro mês a moeda está mais baixa, esta diferença da conversão, que seria um prejuízo ao empregado, esta sim seria devida, não há dúvida. Mas repetir o pagamento integral só porque a lei diz considera-se como não feito? Só por isso? Claro que não. Então o que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma situação em que eu vou negar vigência à lei e eu tenho convicção de que 99,9% dos juízes do trabalho negariam vigência a esse parágrafo único aqui, nesta situação. Calcado no princípio, não é? Num princípio de que é vedado o enriquecimento sem causa. O direito não admite o enriquecimento sem causa, né? Então, não pode. Vamos lá falar de analogia. A analogia consiste em verificar que não há norma específica para uma determinada hipótese e buscar no ordenamento jurídico uma norma que trate de matéria semelhante. A similitude que se busca não está apenas nas condições fáticas que envolvem as situações, mas notadamente nas condições valorativas que levaram o legislador a regrar uma determinada situação, e estes valores devem ser os mesmos a regrar a situação ora examinada. Não é? Então nós vamos buscar aqui o quê? A ratio legis da norma jurídica. A razão da norma jurídica. Não é? Então, vamos lá. Tema repetitivo número 6. Tema repetitivo número 6 do TST. Eu sei que eu já falei algumas vezes de tema repetitivo, de IRR. Talvez alguns dos senhores não saibam o que é isso, mas está no site do TST, né? Se vocês jogarem no Google temas de repercussão geral do STF, temas repetitivos do TST, ele vai te dar uma tabelinha com os temas, tá? São temas obrigatórios. Os juízes todos, desde o juiz da vara até o ministro do TST, tem que julgar desse jeito que está aqui na tela. Então, o que ele diz? Responsabilidade subsidiária, dona da obra, aplicação da OJ 191, limitada à pessoa física ou microempresa. Ele diz, exceto o ente público da administração direta e indireta, se
se houver inadimplemento das obrigações trabalhistas contraídas por empreiteiro que contratar sem idoneidade econômica e financeira, o dono da obra responderá por tais obrigações, em face da aplicação analógica do artigo 455 da CLT e a culpa in eligendo. Ou seja, ele usa a mesma ratio da culpa in eligendo para estender a responsabilidade do empreiteiro principal pelas dívidas do subempreiteiro para a responsabilidade do dono da obra em relação ao empreiteiro principal. Por quê? Porque a lei não trata disso, mas a situação é analogicamente idêntica àquela. Muito bem. Usos e costumes. Usos e costumes, fonte do direito e também uma forma de preencher os vazios da lei. Consiste numa prática reiterada de uma determinada conduta numa determinada comunidade. Até aí é um hábito. Uma prática reiterada numa determinada conduta é um hábito, não é? Ele se transforma em usos e costumes com isto aqui, ó, com a consciência de sua obrigatoriedade. Ou seja, embora não exista uma norma jurídica que obrigue aquela conduta, acredita-se no inconsciente coletivo que aquela conduta é obrigatória. Como, por exemplo, considerar terça-feira de carnaval como feriado, a concessão do vale, do adiantamento do salário no dia 20 de cada mês. E esta aqui os senhores advogados trabalhistas vão saber, vão entender imediatamente. A manifestação de inconformismo contra uma decisão interlocutória proferida por um juiz do trabalho através da expressão protesto. Quando eu era advogado, certa vez, o juiz proferiu uma decisão na audiência e eu requeri que constasse da ata os meus protestos antipreclusivos, porque naquela época, 30 e tantos anos atrás, era assim que se falava. Agora encurtou para protestos, mas naquela época era protestos antipreclusivos. Eu vou contar de novo essa história lá em nulidades no semestre que vem. E aí o juiz disse: o senhor me diga na lei onde está este instituto do protesto e eu farei constar em ata. Se o senhor não me indicar na lei onde está isso, eu não vou constar em ata. E eu respondi: Excelência, não está na lei, mas está nos usos e costumes. E os usos e costumes também são fonte de direito. Há uma consciência da coletividade que atua no processo do trabalho, que a forma pela qual se interrompe a preclusão contra uma decisão interlocutória desfavorável é a utilização da palavra protestos. Existem inúmeras decisões do Tribunal Regional do Trabalho
em que os acórdãos dizem que não podem conhecer do inconformismo quanto a uma determinada decisão interlocutória, porque a parte não apresentou tempestivamente os seus protestos. Ou seja, há uma atribuição de obrigatoriedade desta conduta para esta determinada situação. Isso é o que caracteriza usos e costumes. Claro, não falei tudo isso para eles, para o juiz, estou falando para vocês. Não é? O que caracteriza os usos e costumes é a pessoa se comportar de uma determinada maneira porque acredita-se no inconsciente coletivo que é aquela maneira que a lei lhe determina que se comporte, embora na verdade não exista nenhuma lei. Então, os usos e costumes, eles atuam exatamente no vazio da lei. No vazio da lei. Ou seja, nas lacunas. Ok? Muito bem. Vamos aqui, então, prosseguir. Não é? E aí, equidade. Não é? Equidade consiste no sentimento de justiça. E aqui eu chamo a atenção de vocês porque há uma diferença no julgamento com equidade e por equidade. Não é? O julgamento com equidade, ele acontece quando o juiz tem que acontecer em todos os casos, quando o juiz vai temperar, né, o rigor da lei, a letra fria da lei, que é abstrata, e adaptar aquilo ao caso concreto. Não é? Eu me lembro de uma obra televisiva, né, de uma novela, em que a atriz Beth Faria, ela fazia o papel de uma juíza, e ela tinha um bordão. Assim, bordão é uma coisa que o personagem repete sempre. Então, parará, bibibi, bobobó, ela falava, nos rigores da lei. Nos rigores da lei, não é? Eu achava aquilo muito engraçado. Ela era uma juíza, ela fazia o papel de uma juíza. E eu achava aquilo muito engraçado, porque é exatamente isso que o juiz não é. Né? Quem escreveu o papel ou estava satirizando os juízes, ou não conhecia o que um juiz faz. Porque exatamente o que o juiz faz é temperar os rigores da lei, que é uma lei abstrata, aberta, para o caso concreto. E isso o juiz tem que fazer sempre. Agir com equidade é colocar um sentimento de justiça na aplicação da norma. Agir por equidade é diferente. É uma situação em que não há norma e o juiz vai decidir de acordo com aquilo que ele acha mais justo. E isso é realmente perigoso e deve ser excepcional. Por isso que a lei só autoriza na ausência de norma. Na ausência de norma. Ou quando a própria lei autoriza. Diga, neste caso, julgue por equidade. Neste caso, aplique o sentimento de justiça ao caso concreto. E essas situações são raras e excepcionais, e devem ser raras e excepcionais. Porque quando o juiz faz justiça apesar da lei,
aí ele deixa de ser juiz e vira justiceiro. E isso não é bom. O juiz tem que aplicar a lei. Então ele só vai julgar por equidade quando não houver lei. Porque aí tanto o artigo 4º da LINDB quanto o artigo 8º da CLT, então o próprio legislador disse: senhor juiz, quando eu fui omisso, na minha omissão, julgue como lhe parecer mais justo. Agora, vou repetir, com equidade é diferente. Então a lei existe, mas nós vamos ali temperar o rigor da lei, não é? Que é, por exemplo, avaliar a gravidade de uma falta no caso de dispensa por justa causa. Então, diz lá, desídia é motivo de justa causa. O empregado trabalha 10 anos na empresa, nunca fez nada de errado. Um dia ele chegou 30 minutos atrasado. Este evento, 30 minutos atrasado, é desídia? Sem justificativa é desídia. Eu vou aplicar a justa causa nesse trabalhador? Vocês vão dizer não. Por que não? Porque aí há um excesso de rigor. Há um rigor excessivo na aplicação da lei. Um empregado de 10 anos, que tem um passado ilibado, ainda que tenha chegado 30 minutos atrasado sem motivo, ainda que isso possa tecnicamente ser classificado como desídia, não pode embasar a justa causa. Isso é um sentimento de justiça que eu estou usando na aplicação da lei. Um outro caso que eu nunca me esqueço, eu estava começando a substituir no tribunal, eu ainda não era desembargador, eu peguei um recurso que a juíza deu a seguinte sentença. O reclamante João pediu equiparação salarial com José, porque ele ganhava menos que José. Então João ganhava 1.000, José ganhava 2.000. Então ele falou, eu quero ganhar 2.000, igual ao José. E aí quando faz a prova dos autos, a juíza escreve isso na sentença. A prova dos autos mostra que o paragonado, não é? O que ganhava menos, João, fazia tudo que o José fazia. Tudo. E fazia mais. Então aquele que ganhava menos fazia tudo que o outro fazia e fazia mais. Aí a juíza julgou o pedido improcedente. Porque ela disse, para ter igualdade salarial, tem que fazer as mesmas coisas. E no caso dos autos, o reclamante não só fazia as mesmas coisas, como fazia mais. E se fazia mais, não eram as mesmas coisas. Portanto, pedido improcedente. Ora, se José fazia as mesmas coisas que João e mais, ele deveria ganhar mais e não menos. Se a lei não me dá um instrumento para que eu, como juiz, diga que ele tem que ganhar mais, no mínimo, eu tenho que equiparar. Se eu julgo esta ação improcedente, como fez a juíza, eu mantenho ganhando menos um empregado que fazia mais. Ou seja, eu preservo a desigualdade. O empregador quebrou a isonomia e eu, juiz, chancelei esta quebra de isonomia. Porque apliquei o texto legal na sua literalidade, ou nos rigores da lei. Porque a lei disse que o trabalho tem que ser igual. E ela disse, o trabalho não era igual. Porque
era igual ao do outro, mas ainda era mais. Então, esta sentença, que julgou improcedente a equiparação salarial, aplicou o artigo 461 nos rigores da lei, na letra fria da lei. Não, o juiz tem que julgar com equidade, exatamente temperar os rigores da lei à situação do caso concreto. Isso é julgar com equidade. Isso não é integração. Integração é julgar por equidade. Ou seja, num lugar que está vazio, não tem norma jurídica, o juiz vai lá e então preenche este buraco com o seu sentimento de justiça autorizado pela LINDB e também pela CLT. Bacana? Muito bem, jurisprudência. Olha, eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque lá no processo, no módulo de processo, nós teremos 2 aulas para tratar de precedentes jurisprudenciais obrigatórios. Então nós vamos falar de ADI, ADC, tema de repercussão geral, os IRRs, IRDRs. Hoje esse assunto é um assunto que demanda muito tempo, não é? Mas enfim, o Brasil ainda é um país de civil law e não de common law. Significa que os julgamentos no Brasil ainda têm por base a lei e não a jurisprudência. A função primeira dos tribunais é o quê? Interpretar a lei posta. De modo que a jurisprudência só pode funcionar como fundamento quando a lei não estiver posta. Quando se interpreta a regra jurídica, não se cria a norma. Apenas se declara a sua extensão, como nós já estudamos na aula passada e também no começo da aula de hoje. Agora, tem situações que os tribunais se veem obrigados a julgar conflitos não regrados pela norma, que é exatamente o que a gente está estudando aqui. Lacuna. Não é? E para diminuir um pouco este tema aqui, até porque nós teremos 2 aulas para tratar disso lá no módulo de processo, que eu vou citar como exemplo a terceirização. A terceirização é um fenômeno que começou a ocorrer no Brasil no final da década de 70, início da década de 80. E ela só foi ser regrada em norma jurídica, abre parênteses, muito mal regrada, como nós veremos daqui a algumas aulas. Daqui a algumas aulas a gente vai tratar de terceirização, mas algumas, falta ainda, umas 4, 5. Mas muito mal regrada, fecha parênteses, mas ela só veio a ser regrada em 2017. Portanto, quanto tempo nós temos aí? 37 anos que nós tínhamos um fenômeno no Brasil de terceirização sem uma lei que tratasse disso. E aí o Tribunal Superior do Trabalho editou lá em 1993 a súmula 331, que foi a fonte de preenchimento desta lacuna, da ausência de lei de terceirização, desde 1993 até 2017, ou seja, por 24 anos, a gente pode dizer que a Justiça do Trabalho julgou o caso de terceirizações com base na jurisprudência, ou seja, com base na súmula 331 do TST, não é? E quando o Poder Judiciário se vê nessa situação e ele precisa resolver, porque ele precisa, não é, resolver,
ele então vai praticar uma coisa que se convencionou chamar de ativismo judiciário. Não é? E aí, no próximo bloco, no quarto e último bloco, eu vou falar mais um pouquinho da questão do ativismo judiciário. Até já.